Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo que vai entrando. Falar um pouquinho hoje sobre astrofotografia. Boa noite, Davi. Já consegui chamar o nosso convidado. Boa noite, Fernando. Tá por aí, Léo? Tô vendo só a sua fotinho. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Ah, legal. Pois é, eu também não estou me vendo. Eu tô vendo só um borrão branco. Será que sua câmera não tá virada ao contrário? Pode ser que sim, né? Acho que é isso. Falta Pode. de prática nessas Aê! lives. Minha câmera é outra. Olá, boa noite. Boa noite, Obrigada tudo por bom, Laís? ter aceito o convite para fazer essa live aqui para o pessoal a respeito dessa arte que é fotografar o céu. Obrigada. Joia, eu que agradeço o convite. E eu acho que vai ter algumas pessoas aí que também são meus seguidores, que acho que nunca nem me viu, né? Porque eu quase nunca ponho foto minha, né? Mas vai ser bem legal. Não gosta de aparecer? Não, eu gosto de ficar atrás das câmeras. Então agora está aparecendo no nosso canal. Então, agora eu agradeço É, mais ainda. pois é, pois é. Então, deixa eu apresentar o Léo para vocês, gente. Léo Caldas, ele é professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal e astrofotógrafo há 15 anos. Quem não conhece, nunca viu as fotografias dele, entra já depois lá no Insta dele, que arte mesmo, fotografia em forma de arte, que tem lá o portfólio maravilhoso. Então, eu recomendo todo mundo que gosta de apreciar as coisas belas, que vá lá no Instagram dele para ver as fotos. E ele também é autor do livro Fotografia e Astronomia e fundador também do canal Fotografia e Astronomia, com esse trabalho, como eu mencionei, puramente autoral. Então, mais uma vez eu queria agradecer e queria falar um pouquinho então sobre astrofotografia, Léo, com você, que eu confesso entendo muito pouco. Então, vamos começar primeiro do início. Por que que você se interessou por astrofotografia? Qual foi o início, né? A virada de ponto para você começar a se desenvolver e apreciar mais o céu? Boa pergunta, né? A gente que gosta de astronomia, a gente vai vendo que a gente gosta desde a infância, né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa com você. Desde criancinha a gente está sempre ligado. Eu vou denunciar a minha idade, eu fiquei fascinado por aquela época do cometa Halley, né? Eu tinha 10 anos na época, era uma sensação, né? Imagina, uma época sem internet, sem nada, e se falou demais da passagem do cometa Halley. Foi uma decepção total, pouca gente viu, ele passou muito distante da Terra nessa órbita dele, né? 1910 foi bem lindo, né? Quem viu e fotografou, né, naquela época viu que foi realmente lindo, mas em 85 foi bem fraquinho, né? Mas mesmo depois disso aí, eu comecei mais a ligar essa questão da astronomia e tudo mais. Eu acho que eu não segui carreira acadêmica nesse caso, como você, né, Larissa? Mas por causa da dificuldade, acho que de achar um curso específico, nessa área, né, de física, não de física, mas de astrofísica, acho que aqui no Brasil era bem mais complicado, né? Hoje em dia está aparecendo mais, né? Mas ficou latente isso aí em mim, esse gosto, né? Sempre tive telescópios, né? Assim, só para observação visual mesmo, tá? Mas foi mais nessa época da surgimento das câmeras digitais que ficou mais fácil de você ter essa interação com a fotografia e a astronomia, né? Não é que antigamente não dava para você fazer, mas era muito mais complicado na época do filme, né?
você fazer fotos de filmes, empilhar imagens com filmes. Era uma coisa super trabalhosa e dificultosa mesmo, né? E aí foi por isso que eu coloco que é mais ou menos em 15 anos para cá que eu comecei a investir nessa questão da astrofotografia. Mas a astronomia está comigo desde a infância que eu lembro, né? A astronomia realmente é fascinante, mesmo a gente morando numa cidade com tanta poluição luminosa que acaba atrapalhando a observação do céu, não deixa de ser belo, né, Léo? É verdade, E verdade. para começar na astrofotografia, como começar? Eu acho que essa é a primeira pergunta, porque, por exemplo, eu não sei nada de nada. Então, se fosse eu, Sei. amanhã quero começar na astrofotografia. O que que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Olha só, hoje em dia todo mundo tem nas mãos um celular, né? E o Clube de Astronomia, inclusive, tem tipos de como você tirar fotografias com celular, tá? Você deu uma travadinha, mas você ouviu o que eu falei, né? Ouvir. Ouviu, né? Beleza. Então, o celular, hoje em dia, está sendo capaz de fazer algumas fotos até bastante interessantes, né? Mas, para começar, eu sugiro que a pessoa entenda também um pouquinho da própria astronomia, né? Saber o que é uma translação, uma rotação, que a gente já estudou lá no ensino médio, no ensino fundamental, isso é fundamental. Por exemplo, a nossa Via Láctea, ela tem época do ano que você não consegue ver o centro da Via Láctea. Por quê? Porque está de dia, porque a translação da Terra põe o Sol na frente dela. Então você não consegue ver a Via Láctea em determinadas épocas do ano. Isso é uma coisa que o conhecimento da astronomia te proporciona, né? Saber as fases da Lua, né? Por que a Lua tem fases, por que isso acontece, e qual é a forma mais bonita de tirar uma foto em determinada fase, né? Então, tudo isso demanda um pouquinho de estudo na astronomia, saber que uma lua cheia ela é extremamente mais brilhante do que uma lua crescente. Então, é um tipo de fotografia que você vai fazer. Todo mundo tira foto de celular de lua cheia, já viu? Fica aquele ponto brilhante, né? E aí fala, nossa, a lua tá tão bonita ao vivo, mas olha só, não, na foto sai aquele ponto brilhante. Porque a lua cheia é muito brilhante. Então, você tem que saber o tipo de regulagem da câmera, né? Então é isso, entender um pouquinho de astronomia, mesmo que seja o básico, e aí começar a experimentar essas questões da fotografia, né? Porque nada mais a astrofotografia é justamente a junção desses dois fatores que você tem que conhecer um pouquinho de cada um, né? Não adianta, eu conheço muitos fotógrafos aqui em Brasília, muito bons, mas que não têm a vivência de astronomia, e quando eu falo alguma coisa para eles relacionada a isso, eles, nossa, é mesmo. A lua cheia vai nascer ao oposto do Sol? Olha só, parece um conhecimento meio básico, né? Mas a lua cheia, ela só está cheia porque ela está do outro lado do Sol. Então, quando o Sol está se pondo, a lua cheia está nascendo. E para onde que eu vou olhar? Né? Olha para o outro lado. Do outro lado vai nascer a lua cheia. Então, são conhecimentos básicos. E isso, às vezes, a gente comenta com fotógrafos super experientes, né? Então, você tem que saber, resumindo, um pouquinho de astronomia, e começar a entender os processos básicos da fotografia também, né? E a gente pode começar, depois dessa noção básica da astronomia. Aí você falou que basta um celular, a gente pode começar com o celular, ou a gente precisa também de um telescópio? Que outros aparelhos a gente precisaria, partindo já do pressuposto, bem, sei fotografar um pouquinho, conheço alguma coisa do céu, qual que é o próximo passo? Joia. É uma pergunta boa porque, seguinte, você tem 3 tipos básicos de astrofotografia, né? Você tem a astrofotografia de espaço profundo, em que aquelas que fotografa nebulosas, galáxias, mesmo os cometas também são considerados, né, astrofotografia de espaço profundo, que requer basicamente o mesmo tipo de técnica para você capturar, né? Então isso aí, ele demanda um pouquinho mais de técnica e de equipamento. Talvez seja o tipo de astrofotografia mais técnico, né? Então, normalmente, quem começa nessa área não começa já na astrofotografia de espaço profundo. Tem a astrofotografia planetária,
que é aquela que fotografa os astros do sistema solar, né? Júpiter, Saturno, mesmo a Lua, né? As crateras da Lua e tudo mais. Essa já dá para fazer de início, né? Até com celular dá para você fazer. Só que você demanda para isso uma grande aproximação. Então, talvez aquelas lentezinhas que acoplem no celular, vendem, né? Eu não sei nem se é de boa qualidade, a gente vê como anúncios assim, né? Uhum. Mas se você, por exemplo, colocar o celular na ocular de um telescópio, você já consegue imagens utilizando o que você veria só, né, com os olhos, com o celular. E aí demanda um pouquinho mais de técnica. Esse vídeo que você, por exemplo, gera colocando o celular no telescópio, você pode trabalhar essas imagens desse vídeo e formar uma imagem bem interessante, né? E o terceiro tipo de astrofotografia, esse sim já dá para fazer com qualquer tipo de celular, que é a astrofotografia de paisagem. É você colocar os astros junto com a paisagem, né? Esse aqui chama mais atenção no meu Instagram. Apesar de eu fazer de tudo, né? É o que chama mais atenção, porque é aquela lua enorme junto de uma torre, de um monumento. Aqui em Brasília dá para ver muito bem isso aí, né? Então são esses três tipos. O que demandaria mais equipamento é o primeiro, de espaço profundo. Mas o planetário, astrofotografia planetária da Lua, e astrofotografia de paisagem você já consegue com o celular. E é óbvio que a partir do momento que você começa a ver que o equipamento está te contendo naquilo que você consegue, aí você vai partir para um outro tipo de equipamento, né? Então, há 10, 12 anos atrás, eu tinha uma câmera super zoom. O que é isso? É uma câmerazinha com sensor bem pequenininho, quase do tamanho de celular, mas ela tem um zoom muito grande. As qualidades das fotos não eram tão boas, mas ela serviu muito como aprendizado para mim, né? Então, aprender sobre fotografia, sobre time-lapses, né? Você fazer uma sequência de fotos para juntar um vídeo depois. Eu aprendi muito com esse tipo de câmera super zoom, que é super barato hoje em dia. Se você botar lá nesses sites de vendas usados, você compra uma câmera super zoom. Eu posso até dar exemplos, uma Canon SX50, uma Nikon P900, você compra esse tipo de câmera super zoom bem barato e vai te ajudar muito nas fotografias que o celular já não conseguiria resolver. Aí, dependendo do tipo de fotografia que você faz, você vai querer adquirir mais equipamento, né? Aí não tem limite, o limite é o orçamento, né? Não é um hobby barato, né? Não costuma ser barato mesmo, não. Principalmente se você se colocar lá para fazer o melhor, né? Mas dá para fazer, com pouca coisa dá para fazer, sim. O seguidor nosso aqui, o Fernando, nosso colega, perguntou qual que é seu registro favorito e por quê? Desses 3 tipos de fotografia que você mencionou, que é possível fazer, qual delas é a sua favorita? Olha só, a cada sessão de fotos que eu faço, normalmente já são umas 200, 300 fotos. E muitas vezes eu faço fotos e viram time-lapses, né? Esses vídeos que mostram todo o movimento do céu, dos astros e tudo mais. Já é difícil achar 2 ou 3 fotos dentro de uma sessão. Então, achar dentro de todos esses anos que eu fiz uma foto é super complicado. Já me perguntaram isso aí. O que acontece são fotos que chamaram mais atenção, assim, né? Uma foto que eu fiz do eclipse do Sol no Chile, fui lá para o Chile só para assistir o eclipse do Sol, no deserto lá, né? É na praia, mas era quase deserto. E tem uma história legal por trás, porque eu me programei para chegar na praia, para poder ver o eclipse total, mas estava completamente lotado lá, muita gente, realmente um eclipse total, para quem nunca viu. Você já viu algum eclipse total, Laís? Eu acho que total não. Pois é, total é muito complicado, é uma faixa muito estreita de quando acontece, né? E assim, eu fui lá para o Chile, aqui, por exemplo, esse eclipse aqui na Brasília foi parcial. Já tiveram vários eclipses parciais, mas total aqui em Brasília, eu fui olhar na minha lista, eu não achei eclipse total aqui em Brasília, nunca aconteceu, para você ver, nunca aconteceu um eclipse total aqui.
E eu fui lá no Chile, estava super cheio na praia, eu tive que sair de lá. Eu falei, não, eu vou para um lugar mais tranquilo, porque eu quero pegar todo o eclipse e tudo mais. E foi a decisão mais acertada que eu tive, porque eu fiquei num lugar super tranquilo, sereno, e eu consegui pegar a revoada dos pássaros, que eles ficam loucos quando tem o eclipse do Sol. Porque, de repente, era 4 horas da tarde e ficou de noite. Por 2 minutos ficou de noite. Você conseguia ver as estrelas e tal, né? E os pássaros, a revoada de pássaros naquela região foi fantástica. Eu peguei uma foto do eclipse com vários pássaros passando na frente do Sol. Ela foi uma foto até que virou foto da NASA desse dia, né? Do eclipse. Então ela ficou muito famosa. Depois eu posso até te mostrar ela. Sim, a Né? gente quer Então ver é essa uma foto, foto. é uma foto que tem história essa aí. Eu tenho até um quadro, eu fiz um quadro dela, né? Mas tem fotos que representam muito para mim. Hoje, olha só que interessante, eu estava vendo isso hoje. Há um ano atrás, dia 8 de agosto de 2021, eu estava no meio dos Lençóis Maranhenses, de noite. Eu e o rapaz que me levou lá, eu fui na garupa do quadriciclo dele, passando no meio daquelas poças d'água lá, quem já foi nos Lençóis Maranhenses, só vê aquela beleza das dunas, mas é mais ou menos 1 hora de de muita trilha, difícil para você chegar lá. E eu fui de noite. Eu lembro até hoje do som das dunas no meu ouvido e eu vendo a Via Láctea completamente assim no céu. E eu tenho essa foto também. Então eu queria até fazer um quadro dela. E foi hoje, olha só, foi hoje que aconteceu há um ano atrás. Também uma foto que eu guardo muito na memória, né? É quase um esporte radical também, né? Astrofotografia. É. Ah, é. Isso. É, sabe por quê? Porque a gente lida com noite, né? Lugares assim que às vezes não é tão seguro. Então é importante você conhecer. Eu tenho uma técnica de ver primeiro de dia, como é, onde é que eu vou parar, o que eu vou fazer. Muita gente me pergunta, por que você não adquire um telescópio diferente, uma coisa assim? Porque normalmente esses equipamentos demandam tempo para você chegar no local, montar, equalizar tudo certinho. E eu uso lentes e câmeras, porque é tudo muito mais fácil. Eu chego no local, já está tudo pronto, coloco a câmera, aponto, faço o foco, tiro as minhas fotos, empacoto tudo e vou embora. E às vezes é um lugar que eu não conheço, né? Assim, né? Então, às vezes é radical, realmente. E tem vontade de ir lá ver a aurora? Dar uma passadinha Pois na é, Islândia? essa aí eu ainda não fiz, né? Pode ser no sul também, né? Em Ushuaia, no sul do Sim. Chile e tudo, né? Eu ainda não consegui fazer. Essa pandemia atrapalhou muito, a gente deixou de viajar. A última viagem minha foi essa do Chile, em 2019, né? Mas, por exemplo, no ano que vem eu já estou querendo ver o eclipse anular do Sol, que vai ser no Nordeste brasileiro. Já é uma viagem específica para astrofotografia, né? E em 2024 tem um eclipse total do Sol que passa todos os Estados Unidos. Então esse é bem legal também de acompanhar. Você já Mas tem que a Aurora divulgar esses seus é, passeios, fazer um grupo e levar os seguidores juntos. Eu um vou. workshop, já dá para fazer, pois é. Então, a Aurora eu não consegui. A Aurora, ela depende, primeiro, né, de você estar num local de grande latitude. Não pode ser verão, porque se o verão na grande latitude, está de dia, né? Você tem que ser num local de inverno, tá escuro, ou no máximo ali no início do inverno. Então esses lugares normalmente são muito frios e muito ermos, né? E são extremamente concorridos. Você vai ver os hotéis da Noruega nessa época de aurora, eles são caros, são complicados, então realmente é um programa difícil de fazer. Mas está no radar. E eu tô querendo, não sou astrofotógrafa, mas estou me programando para tentar também assistir lá na É, Islândia que eu queria ir, porque é um programa para a ainda vida vai ver inteira, né? vulcão lá, né? É, Lifetime. pois é. Maravilhoso. Vamos ver mais umas perguntas aqui do pessoal. Essa pergunta eu achei bastante interessante. É também do Fernando. Ele fez várias perguntas. Ele adora essas coisas de astronomia. Ele faz bastante pergunta. Qual a diferença da astrofoto e das imagens que a gente consegue ver do Hubble e do James Webb? Então, essas imagens são as imagens de espaço profundo, né?
O Hubble, o James Webb também vai fazer algumas imagens planetárias, eles já fizeram até, saiu algumas imagens de Júpiter, né? Com filtros diferentes e tudo, né? Mas essas imagens de espaço profundo, assim, o que tem de diferente é que, primeiro, eles estão fora da atmosfera terrestre, né? Isso você já não tem toda essa dispersão de luz que tem que passar até chegar a gente aqui embaixo. Então já ajuda nisso, né? Filtros que eles utilizam, filtro, o que é um filtro, por exemplo? A luz visível, quando você tira uma foto de Órion, da nebulosa de Órion, numa câmera normal, você vai ver como se ela visse com seus próprios olhos. Tá? Ela tem aquelas cores, um pouco vermelho, um pouco azul, mas se você tira ela com outro tipo de filtro, um raio-x ou um infravermelho, você vai ver cores completamente diferentes e formas completamente diferentes. E é isso que esses telescópios de grandes observatórios, não só fora da Terra, mas os aqui também, né? Eles utilizam vários tipos de filtros na captura, muitas vezes juntam todos esses filtros, empilham essas imagens, formam as imagens muito bonitas, né? Além, é claro, da grande capacidade de capturar luz e de definição, né? É isso que diferencia, mas a técnica de captura é muito parecida com o que um astrofotógrafo amador que faria. É que ele captura essa luz, trabalha essa imagem e depois monta o trabalho final num Lightroom, num Photoshop, né? Então a pergunta dele é qual é a diferença, né? A diferença básica é no equipamento, no tipo de filtro, a quantidade de exposição disponível, né? Você aqui, por exemplo, o James Webb ele está apontado para o local que ele quer fotografar o tempo todo. Então ele pode fazer exposições de 24 horas, sem problema. Aqui na Terra é impossível. Você tem uma noite, você tem um dia, né? Tudo demanda mais trabalho nesse sentido, né? Acho que é Agora isso, acho que eu respondi. acabou de ter uma pergunta aqui no chat do Luke Veg, não sei o nome. Ele perguntou qual é o céu mais limpo aqui no Brasil, o local. É fácil de ver isso, porque tem até um site chama Light Pollution. Se você colocar no Google, você vai ver um site que mostra os locais mais afastados, tá? Não é só poluição luminosa que altera o céu, né? Você tem também partículas suspensas, você tem umidade. Então, assim, se for apenas por local escuro, é óbvio que no meio da Amazônia você vai ter um local super escuro. Mas a própria umidade, lá, o fluxo de ventos, tudo isso altera muito a observação astronômica, né? Então, muitas vezes, não é um dos melhores locais para você observar. Normalmente, esses lugares são mais secos, né? E você vê muitos dos grandes telescópios do mundo, os europeus vão montar telescópio aonde? Lá no Chile, né? E no deserto do Atacama, que é um local super seco, alto. Alto por quê? Porque ele evita a grande quantidade de atmosfera. Se ele já está a 3 mil, 4 mil metros, você não tem toda essa atmosfera, né? Então, não basta ter um céu limpo de poluição luminosa, ele tem que ser um céu de qualidade. E nós temos aqui no Centro-Oeste um céu fantástico. Nessa época do ano é super seco, principalmente no início da seca. Agora já está ficando um pouquinho ruim pela quantidade de fumaça, de fuligem, né? A névoa seca já começa a atrapalhar bastante a visualização. Mas o céu de maio, de junho, de julho aqui no Centro-Oeste, ele é excelente. Fiquei impressionado também com o céu lá do Maranhão, né? Dos Lençóis Maranhenses, né? Então é isso, acho que no Agreste nordestino também deve ter um céu muito bonito, porque é seco, né, e aberto. Então é basicamente isso, né? Um céu aberto, seco, e de preferência que não seja muito baixo ao nível do mar, que esteja um pouco mais elevado. Essas seriam as condições melhores para você ter um céu legal. O Davi Diamantino perguntou no feed, né, no nosso post. Quais aplicativos gratuitos para fazer a programação de localização do nascimento e pôr da Lua e do Sol?
O Davi, acho que eu conheço. Ele me segue lá nas minhas redes sociais lá, né? E olha só, essa questão, eu já faço esse tipo de acompanhamento de onde que o sol nasce, a lua nasce, isso bem antes dessa era digital aí do celular, né? Como que eu faço isso? Eu utilizo dois programinhas muito conhecidos, o Google Earth e o Stellarium, né? Todos os dois são gratuitos. O Stellarium, ele simula o céu aonde você estiver e no momento em que você estiver. Então ele mostra exatamente aonde que vai nascer, em qual azimuth que vai nascer o Sol, a Lua ou algum planeta, né? Além do centro da Via Láctea e tudo mais. Vendo esses dados, eu vou no Google Earth, que tem uma ferramenta de medição de ângulos e tudo mais, que você consegue se posicionar para observar isso aí. Essa é a forma que eu utilizo, mesmo depois que já surgiu vários aplicativos, até alguns pagos, muito bons. Tem um que chama Photopills. Muitos colegas meus utilizam Photopills, ele é um aplicativo de celular, ele é pago. Mas como eu já utilizava o Stellarium e o Google Earth, eu prefiro continuar, porque está dando certo, né? E é de graça, né? Então a forma que eu tenho que explicar para o Davi é isso, é utilizar essas duas ferramentas juntas. O Google Earth, ele inclusive, ele é bom porque ele tem o Street View, que às vezes eu conheço o local que eu tenho que estar antes de eu estar lá, né? Eu sei que ali é uma estrada de terra ou uma estrada de asfalto, se tem alguma... Até poste de luz eu consigo ver no Street View, se pode atrapalhar a minha visão, né? Então a resposta é essa. Existem formas de graça de fazer. Mas para quem não quer ter todo esse trabalho de dois programas e tudo mais, o Photopills, esse aplicativo, ele é bem legal, tá? Eu já vi ele usando, eu não tenho baixado, mas eu já vi o pessoal usando e funciona muito bem mesmo. O Drones for Brasil perguntou: como calcular o tempo de exposição para que não se perceba rastros na foto no caso de câmeras planetárias CMOS? Uma pergunta bem específica, eu nem entendi a pergunta, mas acho que você deve ter entendido. CMOS, né? CMOS, CMOS é o sensor, é o tipo de sensor. É o sensor que está nas câmeras fotográficas normais, né? Você tem basicamente dois tipos de sensores, o CMOS e o CCD, né? Hoje em dia, né? Mas a pergunta dele, então, é sobre o rastro de estrela, né? Isso, como calcular o tempo de exposição. Isso, tem uma fórmulazinha super simples, em que você pega o número 500 e divide pela distância focal, se for da câmera full frame, né? Uma câmera que tem um sensor full frame. Então, por exemplo, você tem uma lente 200 milímetros e tem esse 500 dividido por 200, vai dar quanto? Vai dar... Você fazer as contas aqui. 500 por 200 vai dar 25, é isso? 25 segundos. Isso. Não, 2,5 segundos. 2,5, isso. 2,5 segundos. É o limite que você, num tripé fixo, você não veria o rastro de estrelas, tá? Então, se você tiver uma lente de 200 milímetros e tiver um tripé fixo, o máximo que você pode ir é até uma exposição de 2,5 segundos, porque aí, mais do que isso, você vai ver que o movimento da Terra já vai criar um rastro, tá? Se o seu objetivo for fazer trilha de estrelas, já viu aquelas fotos que tem toda a trilha assim das estrelas, né? Aí não tem problema, você pode botar até mais tempo do que isso, né? Porque o seu objetivo é juntar todas essas fotos para fazer uma trilha. Mas se você quiser definição de ponto estelar, é importante utilizar essa fórmula. Se você estiver utilizando uma lente maior, de grande angular, por exemplo, uma lente 50 milímetros, você pode fazer uma exposição 500 dividido por 50, 10, até de 10 segundos. Você não vai ver trilha de estrela. Mais do que isso, se você precisa de uma exposição maior para você fazer a foto, né? Porque, só para você entender o pilar da fotografia. É exposição, abertura da lente e a sensibilidade do sensor, que é o ISO, tá? O ISO, normalmente, você não tem muita diferença. As câmeras modernas, se você tira com ISO
200, 300, 400, ou, sei lá, 800, é só você, na pós-produção, você altera isso aí. Então, vamos esquecer um pouco isso. A abertura é a quantidade de luz que a sua lente capta. É como se fosse a íris do seu olho, a lente, né? Quando você está no escuro, a pupila dilata, né? Quando você está no claro, ela fecha. Então, a mesma coisa. Se você está no escuro, para pegar muita luz, a lente ela tem que estar bem aberta para capturar muita luz. Então, a lente funciona como o olho nosso mesmo, tá? E tem a exposição. Por que a gente vê nas fotos a Via Láctea tão bonita assim, e às vezes a olho nu não está tão bonita? Porque a nossa exposição, a percepção do nosso olho, não consegue chegar ao que uma foto é a captura de luz, tá? Então, a exposição, ela é talvez o fator mais importante de uma fotografia astronômica. Por isso que essa formulazinha, num tripé fixo, ela é legal, você tem que fazer. Se você, como eu estava falando, se você precisa de uma exposição maior, você tem que investir numa montagem guiada. É tipo um tripé que você faz o alinhamento dele, normalmente é um alinhamento polar, você busca lá o polo sul ou o polo norte, e aí faz o alinhamento desse seu tripé, e aí ele acompanha o movimento da Terra. Então você pode fazer exposições de 5, 10, 15 minutos sem ter trilha de estrela, porque o telescópio que vai mexendo, acompanhando a sua lente, a sua câmera, entendeu? Então aí você esquece aquela regra dos 500 dividido pela lente, porque você já vai estar acompanhando. Você pode utilizar qualquer tipo de lente que vai ter um acompanhamento legal, entendeu? Nossa, é bem complicado esse negócio de astrofotografia. Tem que. É isso, são as fotos de espaço profundo. Por isso que eu falei que é o tipo de astrofotografia mais difícil de se começar, né? É só para quem já está mais avançado. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estou tentando captar as dúvidas que chegam rapidinho e não esquecê-las. Estou tentando. Então, se vocês tiverem, deixa aí. E aproveitando, já que você falou da Via Láctea, o Fernando perguntou exatamente isso, de quais lugares do Brasil eu consigo fotografar a Via Láctea e se eu preciso de um equipamento especial para isso. Você já falou, né, que seria uma foto um pouco mais complicada de ser feita, mas tem algum lugar do Brasil que a gente conseguiria fazer com mais facilidade essa foto? Olha, a Via Láctea, ela está em todos os lugares, é óbvio, né? Mas a poluição das cidades atrapalha. Com um pouco mais de cuidado, se você tiver um pouquinho mais de cuidado, dá para ver traços da Via Láctea até dentro aqui de Brasília. Eu tenho algumas fotos que mostram traçados da Via Láctea lá na Praça dos Três Poderes. Num dia sem lua, muito escuro, e engraçado que a Praça dos Três Poderes é um dos lugares mais escuros de Brasília aqui, né? Você vai lá, não tem nenhum poste de luz e tudo, é bem escurão lá. Então, eu já tirei foto da Via Láctea lá, dá pra ver, tem até no meu Instagram. Mas dá então, pra assim, ver só na foto ou dá pra ver a olho nu? A olho nu não dá pra ver, a olho tá? nu, você não consegue ver a Via Láctea a olho nu, não. Só na foto, depois que você trabalha. Mas como a pergunta dele é fotografias, né, da Via Láctea, você tem que trabalhar as fotos que você tira e acaba dando para ver, sim, né? Aqui em Brasília, no Distrito Federal, por exemplo, depois de Planaltina, você já consegue ver um céu bem legal de lá. Porque você termina ali Planaltina e você não tem mais nenhuma cidade grande, Formosa está um pouco mais distante. Então, eu já fiz muita foto da Via Láctea lá na região de Planaltina, tá? O sul do DF também é muito legal, a região ali do Jardim ABC, do Alphaville, né? Porque o sul, normalmente a Via Láctea, o centro da Via Láctea é vista no sul, quando você olha para o sul. Então, como não tem a luminosidade de Brasília fica lá para o norte, lá para trás, você tem a visualização bem legal lá para o sul, né? Se você tiver, isso aqui no DF, para as pessoas que estão vendo no Brasil inteiro aí, seria, como eu falei, a região toda do centro-oeste, longe das grandes cidades, onde que eu posso dar a entender um local legal, né? Acho que a gente até falou disso, né? São lugares secos, época do ano é fundamental.
Então você não vai ver o centro da Via Láctea em janeiro, em fevereiro, mesmo em dezembro, porque o Sol vai estar tampando ele, vai estar de dia, né? Então a Via Láctea, a época da Via Láctea melhor começa em março e vai até setembro. Lembrando que setembro, outubro, o céu já começa a ficar ruim, né? Cheio de queimadas aqui no centro-oeste, né? Acho que eu consegui responder o que ele perguntou, né? Sim. Tem alguém aqui perguntando, deixa eu abrir de novo para eu falar o nome. É o OFC J. Marcos. Onde você edita suas fotos, Léo? Normalmente, depende do tipo de foto, né? A maioria das vezes eu utilizo um programinha chamado Lightroom, que o próprio nome diz, é uma sala de luz, que era o famoso quartinho escuro dos filmes fotográficos antigos, né? É onde se você revelava as fotos. Então eu gosto muito do Lightroom, porque quando você tira uma foto, normalmente se faz uma foto em RAW, né? RAW, que é uma foto assim, sem nenhuma edição que a câmera mesmo faz, é uma foto crua. Você tem condição de puxar o que é muito claro, tirar essa claridade, o que está muito escuro você consegue aumentar mais. Então, normalmente eu utilizo o Lightroom. Dificilmente eu uso... eu nem tenho o Photoshop, mas eu tenho um programa parecido que chama GIMP, que também é gratuito. Aí você faz a edição ali também, né, para alguns tipos de fotos. Para fotografia de espaço profundo, tem os programas mais específicos, que eles fazem justamente o empilhamento das imagens. Então, como é aquela coisa que eu te falei da nebulosa de Órion. Quando você tira uma foto só, você vai ver, ela não está tão definida, não é tão visível, e muitas vezes tem muito ruído, né? E você tem que puxar muito o ISO da câmera e tudo mais. Mas quando você vai juntando, esse programa faz isso, ele vai jogando uma foto atrás, em cima da outra, você vai ganhando exposição e diminuindo o ruído. Por isso que a imagem fica mais definida, mais bonita. Esses programas já são mais específicos para quem faz a astrofotografia de espaço profundo, né? Chama o Deep Sky Stacker, né? Você tem um programa de edição legal também de fotografia planetária que chama Registax, tá? Então, acho que é basicamente isso. Lightroom, o Photoshop é o GIMP, e para algumas fotos a gente tem que utilizar esses programas para ganhar uma definição melhor. E muitas vezes eu utilizo vários ao mesmo tempo, né? Então você faz o empilhamento no Deep Sky Stacker, depois você vai para o Lightroom para mexer um pouco mais na imagem, e ainda volta para o GIMP para finalizar ela, né? Ah, que legal. Ó, o pessoal perguntando aqui, vai embora, eu não vou conseguir ler. Aqui, Luciana Reias. Sou fotógrafa e acho incrível fotos astronômicas. Estou doida para fazer um curso. Quais dicas você daria para os iniciantes? Ele falou isso no começo da live, mas se você quiser resumir, Léo, rapidinho. Que lente, que ISO, que velocidade? Dá umas dicas técnicas, por favor. Né? Ó, para quem tem, ela está perguntando que já é fotógrafo, eu imagino que já tem um equipamento legal, né? Depende do tipo de foto. Eu já dei o exemplo aqui dos 3 tipos de fotografias que existem, né, de astrofotografias. De espaço profundo, planetária e de paisagem. Essa de paisagem, de você botar a Via Láctea, botar uma lua e tudo mais, vai depender muito do tipo da lente que você possui. A Via Láctea é o maior objeto que a gente consegue fotografar, porque ela está em tudo. Aconteceu há 2 semanas atrás o Encontro Brasileiro de Astrofotografia. São vários astrofotógrafos que vêm do Brasil inteiro, vão para um lugar, a gente foi numa fazenda perto de Brasília, eles ficam lá uma semana tirando fotos e tudo mais, tá? E a Via Láctea, eles geralmente marcado esse encontro numa época de lua nova, porque a lua, ela atrapalha muito a visualização das estrelas, da Via Láctea. Então, se você quiser ver a Via Láctea, né, o centro da Via Láctea,
vai num dia que não tenha lua, ou que pelo menos uma lua crescente bem fininha e não atrapalhe, né? E ela fica em todo o céu, é de ponta a ponta, é 180 graus. Então é uma lente que você ou faz um panorama de várias fotos para você capturar, ou uma lente, aquela olho de peixe que pega o céu inteiro, tá? Se o seu objetivo já for tirar foto da lua, aí você tem que ter uma lente de grande aproximação, né? Então depende muito do tipo da lente que você tem. A pergunta dela, como é que a gente começa, né? Qual é o equipamento que você tem? Se você só tem um celular, é grande angular. Vai procurando fazer fotos da Via Láctea, né? Num lugar escuro e tudo mais. Se você já tem equipamento fotográfico com lentes que aproximam, aí você já pode começar a fazer fotografias dos planetas, da Lua e tudo mais, colocando com os objetos, né? Em termos de regulagem, também é muito assim, individual. Uma foto da Via Láctea, ela precisa de uma exposição de pelo menos aí 15 segundos a 30 segundos para você começar a ver os traçados da Via Láctea, né? Já uma fotografia das crateras da Lua, numa Lua quase cheia, é uma exposição super curta, ela é muito brilhante. Então, você expõe e tira. Então, é 1/1000 de velocidade. É 1 milésimo de segundo de exposição. Tá? Então, vai depender muito do tipo de objeto, aonde que esse objeto está. No caso da Lua, muita gente acha que minhas fotos são mexidas, Photoshop, porque, nossa, a Lua está lá bem visível, a foto que eu tiro no celular fica toda brilhante. É porque aqui em Brasília, como a gente vê a Lua nascendo muito próxima do horizonte, né, ela está bem escura mesmo. Ela está quase na ambientação ali da paisagem, né? Então você consegue, numa mesma exposição, ver as características da Lua e a paisagem. Mas logo que ela sobe, você vai ver. Eu mesmo não consigo mais tirar foto dela e da paisagem sem ela estar toda brilhante. Aí você tem que ter uma outra técnica, fazer um outro tipo de foto, e você tira, na verdade, 2 fotos, uma para a paisagem e uma para a Lua. Aí você empilha as duas para mostrar a paisagem e a Lua, quando ela está muito alta, né? Porque ela já está muito brilhante. Uhum. Então, depende muito, tem que ir praticando mesmo. Ela perguntou se sempre usando tripé. Porque fotografia noturna, você precisa fotografar com grande exposição. Aí não dá para ter o camera shake, né? A mexida de câmera. Senão você vai pegar coisas tremidas, né? Mas como eu te falei, eu já fotografei, eu gosto muito de tirar foto de aviões também. Eu até participei no aeroporto do Spotter Day, que fica tirando foto lá dos aviões dentro da pista lá. Então, eu sempre gostei muito também de fotografias de aviões. E quando você tira, inclusive a foto do meu Instagram é uma lua e um avião. Não sei se você já reparou isso aí. Essa é uma foto mesmo. É uma foto real de um avião que passou no meio da lua. Eu acompanhei, vi no radar que estava vindo um avião e nesse dia a lua cheia estava muito no topo do céu. Então, eu regulei a câmera para tirar essa foto da lua no momento que o avião estava passando. Ele estava pertinho, eu tirei. Aí uma foto apareceu esse avião. Essa é uma foto que deu para fazer sem tripé, porque é uma exposição muito curta, justamente porque a lua estava muito brilhante, né? Mas em via de regra, uma foto, uma astrofotografia tem que ser com tripé mesmo, né? Qualquer tipo de fotografia eu faço normalmente com tripé. E o Fernando também perguntou qual que é o maior desafio de ser um astrofotógrafo. Olha, desafio, eu acho que fazer o que gosta, tentar aprender muito. Hoje em dia você tem muita coisa na internet gratuita, né? Todo mundo, às vezes você pensa uma coisa que você quer fazer, às vezes alguém já fez. E já está lá um vídeo que te ajuda a realizar aquilo que você estava fazendo. Então, por exemplo, fazer uma foto num deserto dos Estados Unidos, em Utah, por exemplo. Já tem gente que já fez e já mostra como é que qual é o desafio que você tem. Procure isso, né? Na internet tem muito tutorial gratuito.
Se você domina o inglês, fica muito mais fácil, você tem muito mais material, mas dá para ver muitos vídeos também em português. O desafio talvez seja equipamento, né? Porque vai chegar num momento em que você vai falar, olha, daqui o equipamento está me atrapalhando, vamos dizer assim, né? Não está deixando eu crescer além do que eu preciso. Então você vai ter que dispor de um dinheiro para adquirir um equipamento e tudo mais. Mas independente disso, você tem que tirar o máximo daquilo que você tem, né? Eu sempre falo que o que faz o fotógrafo não é o equipamento. O que faz o fotógrafo é o conhecimento dele mesmo. Então, se você dá na mão de um fotógrafo super criativo apenas um celular, ele vai fazer coisas maravilhosas. Aqui no Instagram mesmo, tem gente que só tira foto de celular e faz vídeos sensacionais, super criativos. Então, ele está tirando o máximo que ele pode do próprio celular. Mas se você já chega num momento que você sente que o equipamento já está te atrapalhando aquilo que você está fazendo, aí seria investir nesse equipamento melhor, né? É tão difícil de falar do que é complicado na astrofotografia, porque também depende muito do que você está fazendo, né? Juntar um grupo para fazer as coisas em comum também é complicado. Às vezes uma foto noturna, que você tem que estar em um lugar perigoso, é legal ir sozinho, sozinho não, sem estar sozinho, né? Então, muitas vezes as pessoas que iriam com você não estão dispostas, aí você tem que vencer o seu medo, ir sozinho. Então, tem muitas coisas que às vezes dá um freio na gente, né? Mas é super gratificante você começar com essa fotografia de paisagem, né? Em que mesmo na cidade você consegue fazer muitas fotos interessantes, né? O Luciano aqui acabou de perguntar também se... Deixa eu ver se eu acho que é a pergunta dele. Se essas novas constelações de satélites vão prejudicar a astrofotografia e a astronomia amadora. Se você acha que elas vão prejudicar. Tipo Starlink Olha só, os satélites da Starlink, ele tem uma órbita baixa, assim como o da Estação Espacial. Então, eles não ficam visíveis a noite toda. Eles são mais visíveis ali próximo do nascer do sol ou do pôr do sol, né? Então, eles estão visíveis ali até 2 horas, 3 horas no máximo. Então, no meio da noite, você praticamente não vê satélites. Só esses satélites geoestacionários, que estão muito longe, e aí sim você consegue identificar o brilho deles, né? Então, não acredito que essas constelações de satélites atrapalhariam a ponto de acabar com a astrofotografia. É claro que se você precisa fazer, porque a época do ano te impede de fazer em outro momento, tem que fazer naquela hora, e um satélite está passando no seu frame, isso vai atrapalhar. Realmente, tem muitas pessoas que falam que realmente atrapalham muito. Você vai fazer uma exposição de 2, 3 minutos e no finalzinho dela passou um satélite, riscou a sua foto. Tem que fazer novamente. Ou esperar uma época, né, que você consiga ver mais no meio da noite. Mas são coisas que é a modernidade, né? O que talvez vai atrapalhar esses satélites é essa questão do lixo espacial mesmo, né? Você vai estar lá, imagine, lançar na estação espacial e um satélite desse colide com uma estação dessas, né? Vai dar um problema sério. Tem até filme disso, né? Mas para astrofotografia, acho que não. E também as coisas são como são, não como a gente gostaria que elas fossem. Então a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades, dentro do que a gente tem. Né? Então, atrapalhando ou não é o que tem, né, Léo? Então a gente tem que se adequar. Vai atrapalhar no início da noite, no final da noite, mas no meio da noite ainda vai ter muito céu escuro. Isso. E para finalizar, eu queria perguntar para você sobre o seu livro, que você falasse um pouquinho sobre ele, onde ele está disponível para as pessoas adquirirem, como foi sua inspiração para esse livro, fala um pouquinho. Pois é, ele já tem 5 anos e eu já tenho material para mais uns 3 ou 4 livros, né? Então eu tô em déficit, pois é, eu estou precisando publicar novamente. É porque como eu sou professor de manhã, de tarde, de noite, dá difícil ter tempo para isso. Ainda mais ter tempo para fotografar, né? Para fazer o meu material.
Esse livro eu tentei fazer apenas uma questão demonstrativa das fotos. Então é um livro que tem as imagens, né, com alguns capítulos que falam das imagens de espaço profundo, de paisagem, um pouco mais voltada aqui para Brasília, e é super fotogênica, né? Então, além dessas imagens, eu mostro uma descrição do local que eu estou e do tipo de regulagem da câmera que eu utilizei e tudo mais. Vocês vão ver, são imagens de no máximo 2017, porque o livro já está um pouco mais antigo, né? Por isso que eu falo que eu tenho que publicar outros livros nesse sentido. Ele está disponível no Clube de Autores, que é um site. Vocês encontram um link aí no meu Instagram, tá? Embaixo aí na bio, né? Tem um link para ele. Ele ainda não foi publicado numa grande editora, então o Clube de Autores, até para quem quer publicar um livro, é uma dica legal. Ele você pede o livro e ele é feito sob demanda. O site manda para a gráfica faz um livro e entrega para a pessoa. Não tem uma tiragem, é por demanda mesmo, né? Então você não precisa ter um gasto inicial para fazer 1000 livros ou 500 livros. Você deixa o livro digital lá no site e eles fazem esse livro e te mandam impresso. E tem lá dentro do site também a opção de comprar o livro digital. Muitas vezes a pessoa só quer ter o livro digital mesmo, folhear as páginas no celular. É bem mais barato, porque o site só entrega o livro em versão PDF para você ver, né? Então, o Clube de Autores, tá o livro lá, Fotografia e Astronomia. Ó, estão dizendo aqui que você é o melhor astrofotógrafo de Brasília. A Que bom, obrigado. Miceli... Não perdi o nome, mas falaram. Ai, que legal, Léo, adorei o papo. Eu estou aguardando o livro e o workshop nos Lençóis Maranhenses, que eu quero ir nesse workshop. Esse vai fazer sucesso, viu? Demais! Você pode lançar aí, que acho que as vagas se esgotam no primeiro dia. Pode lançar esse workshop. Estou esperando. Valeu. E agradeço muito a sua participação aqui. Acho que a live foi bem produtiva, bem legal. O Davi disse que você é um dos melhores do Brasil, né? De Brasília só não. Tá? Valeu, Chique, Davi. hein? Tô chique. Chique demais. E eu queria, lógico, mande pra gente ver qual é a foto premiada, né? A foto com os pássaros, com a revoada de pássaros. Vou enviar para você e vou enviar um livro também para você. Oba! Agora, vou te enviar a versão digital, que você já vai vendo aí. Ótimo! É bom que eu te envio o meu também, a versão PDF dele. Você já lê um pouquinho também sobre cosmologia. Troca de livros. Joia. Nossa, Léo, muito obrigada. Espero te encontrar aqui em Brasília pessoalmente, em algum evento do Clube de Astronomia de Brasília, que agora eu também sou filiada ao clube. Então, legal. Espero que nós possamos vai ter um encontro. Nos encontrar. Vai ter um encontro, né, do Enoch esses dias agora. Se vocês quiserem entrar no site do CASB, no site não, no Instagram, já mostra como que faz a inscrição. E lá vai ter vários telescópios que você já pode ver, alguns planetas, dá para ver a Via Láctea, né? E teve esse final de semana passado o último encontro de telescópios lá na Praça dos Três Poderes, né? Eles fizeram esse encontro lá também. A gente já se viu num desses eventos? Que eu fui em 2 deles. Provavelmente eu estive não nesse passado, mas os 2 anteriores, eu estive lá. Inclusive levei meu drone para fazer umas imagens aéreas. Se você viu algum drone voando lá, deve ter sido eu. Eu fui no primeiro do ano, eu acho. Só no primeiro, né? Eu acho que foi lá em abril. Não foi? O outro eu passei muito rápido, então assim, eu só falei com o Matheus e saí rapidinho, não acabei não ficando. Mas a gente vai se encontrar ainda, enquanto eu estiver aqui. Sim. Ó, essa lua cheia de agora vai ser dia 12. Quem tiver lá na torre de TV vai conseguir ver a lua cheia nascendo atrás do Congresso Nacional. Então é um lugar bem legal de ver a lua cheia agora, dia 12, na torre de TV, olhando o Congresso Nacional. Uma boa dica eu tenho que falar para você tirar uma foto, né, bonita. Depois eu tenho que falar para você
algumas coisas muito interessantes de Brasília. Posso falar agora? Você tem tempo? Pode, fica à vontade. A, a torre de TV é como se fosse o ponteiro de uma bússola aqui de Brasília. Eu, observando justamente no Google Earth e tudo mais, eu já vi que da torre de TV até a ponta da Asa Norte, o norte, marca um norte geográfico perfeito. 0 grau. E tem, pasme, 2 pi quilômetros. 6,28 quilômetros. Por quê? Não faço ideia. Fizeram assim. Outra coisa interessante é que da torre de TV até a rampa do Congresso Nacional tem 3,14 quilômetros. Eu acho que isso foi feito propositalmente, não foi? É óbvio, eu acho que fizeram isso como se fosse um easter egg ali para alguém descobrir algum dia. Qual é a função disso? Eu não sei, mas se você vai no Google Earth, você vai ver isso aí. É muito legal. Tem essas coisas assim em Brasília que são bem estranhas, viu? Outra coisa, o dia que o sol nasce, se você está lá na torre de TV, o dia que o sol nasce exatamente no meio do Congresso Nacional, é o mesmo dia que o sol passa no zênite aqui em Brasília. Não é 21 de abril. É no início de maio, de novembro e o início de fevereiro. O sol nasce no meio das torres do Congresso, é o mesmo dia que ele passa no topo do céu. Também é uma coisa muito interessante isso aí. Ó, o Fernando, Brasília ele é autor de ficção científica, ele já está dizendo, dá para escrever uma história sobre isso. Aí, Fernando, pauta para o próximo livro, hein? Então tá bom, Léo, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que deu para o pessoal tirar algumas dúvidas e talvez, quem sabe, iniciar na astrofotografia, seguir aí seus passos de sucesso nesse percurso que é um pouco difícil, eu achei, mas se empenhar, né, acho que consegue ter sucesso. Sim. Obrigado. Obrigada. Eu espero te encontrar em breve, então, aqui em Brasília. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. até mais. Boa noite.